Olá, cristãos. Tudo bem com vocês? Eu acho que eu nunca me apresentei, na verdade. Alguns me conhecem, né? Eu sou o Luiz Silva, ok? O meu objetivo aqui é divulgar a palavra do Senhor a fim de abençoar outras pessoas, porque assim eu também estarei sendo abençoado. Amém? É um propósito que eu tenho com Deus. Os horários às vezes são alternados em função de outros afazeres, mas o principal é que eu coloco algumas mensagens aqui para que você acompanhe quando eu faço. Desculpe, quando eu faço a referência na Bíblia, que é muito importante, né? E chegou a época, eu sou Luiz Silva, né, como já disse, chegou a época das festas, boas festas, eu quero falar sobre isso. Eu vou falar numa leitura, eu vou ler um trecho aqui em João 2,7, que é, Jesus ia a festas também, ele ia a festas, lógico que ia, era oportunidade, né? Assim como nós podemos ir a vários lugares e usar aquilo como oportunidade. Nesse caso aqui, João foi num casamento, né? Lá, e disse Jesus aos serviçais: acabou o vinho na festa. Maria até interpelou ele perguntou o que eu tenho a ver com você, mas Jesus diz o seguinte: na festa. Jesus disse aos serviçais que haviam reclamado da falta do vinho: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Isso foi Jesus que falou. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Nós temos que pegar a Bíblia, não trazer para o dia de hoje, mas fazer um paralelo, né? Nesse caso aqui, Jesus pediu para eles encherem os potes. Mas que potes eram esses? Que potes eram esses? Será que eram potes estragados, quebrados, com algum defeito? Com certeza não. Com certeza não. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Potes de pedra do tipo pelos judeus para as purificações cerimoniais, ou seja, potes purificados, potes perfeitos, entendeu? Potes perfeitos. Jesus pediu para que fossem colocados água em potes perfeitos, não um pote trincado, um pote rachado. E esses aqui, eles eram usados nos cerimoniais, para as purificações. Potes. Agora eu vou ler uma outra passagem que está em Jeremias 18, de 1 a 6. Ok? Jeremias 18, de 1 a 6. Aqui tem coisas que Deus fala e tem coisas que pessoas falam. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formado estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, diz o Deus. Ó, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Já pensou? Vamos trazer para o dia de hoje? Jesus, Deus nos desmanchar para fazer um novo vaso? Calma. Pergunta ao Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Gente, queridos cristãos, o nosso oleiro é Cristo. O nosso oleiro é Cristo. E na festa, ele pediu que trouxessem os vasos, porque tinha acabado o vinho.
nós conhecemos a Jesus, seguimos a Jesus, aceitamos a Jesus, é a transformação na nossa vida. Ele é o oleiro para transformar a nossa vida, para que assim possamos receber um vinho novo. A água que o Senhor Jesus vai transformar em vinho. Jesus não vai colocar o seu vinho na nossa água se ela estiver contaminada, se ela estiver suja. Não. Nós, como vaso, temos que ser agradáveis a Deus. Porque Ele não vai colocar a sua bênção naquele vaso que estiver quebrado. Deus falou que o oleiro destruiu aquele vaso que saiu imperfeito, que quebrou na sua mão, e fez outro. E fez outro. O nosso oleiro é Jesus. Nós temos que ser um vaso novo, preparados para que o Senhor nos traga esse vinho novo, essa bênção. Boas festas. Jesus estava na festa. As nossas festas têm que ter como base Jesus. Não estou dizendo que você não deve ir nas festas dos seus parentes, não. Você vai na festa. De repente ali existe uma oportunidade para você falar do Senhor. Mas com certeza vai existir a oportunidade para você não se contaminar, para que você como vaso não rache. Boas festas. As nossas boas festas durante o ano, durante a vida, é Jesus. A boa nova, a boa festa. Eu oro a Deus nesse momento para que Deus tenha usado minha boca. Senhor, use a minha boca, que ela possa ter sido usada por Ti, Senhor. Eu creio, meu propósito é esse. E os corações que estão ouvindo essa palavra, Pai, estejam preparados. E como existe a opção de escolha, né, que Deus permitiu que nós fizéssemos, né, nós vamos ser um vaso preparado ou um vaso trincado, um vaso rachado? E depois de preparado, será que nós vamos quebrar nós como vaso? Não podemos. Vamos estar sempre preparados, um vaso perfeito, cativo a Deus. Não vamos nos contaminar com as coisas do mundo. Nós que conhecemos a Jesus, que conhecemos a palavra, vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos ler a palavra para que o Espírito esteja sempre em nós para apontar aquilo que pode ser contaminação na nossa vida e trincar nosso vaso, nós como vaso. É muito importante nós estarmos diante do Senhor, nos apresentarmos a Deus como um vaso certinho, um vaso correto. Senão, como que nós vamos receber esse vinho novo? Deus é misericordioso, sabe? Nada impeça que Ele possa derramar, mas por misericórdia e pelo seu Filho. Porque nunca é pelo nosso merecimento. Nós temos, sim, que sermos um vaso correto para recebermos o vinho. Eu agradeço. Eu não sei se eu vou fazer alguma outra mensagem esse ano, mas que as tuas boas festas com os teus familiares possa ter esse vaso novo e receber o vinho do Senhor. Consagre a Ele este momento. Estar com a família é algo precioso. Compartilhar com os nossos é precioso. A família está nos olhos do Senhor. Amém? Seja esse vaso, que o Senhor possa derramar nesse vaso o vinho novo.
E olha que aquela água, quando o cerimonial provou aquele vinho, ele ficou encantado. Nunca havia bebido um vinho desta forma, de tão bom que ele era. E não existe comparação, não existe. Amém? Deus abençoe. Tenha boas festas com você e os seus familiares. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo e comentar. Comente. O YouTube tem que entender que este vídeo ele tem relevância e possa chegar a outras pessoas que estiverem no YouTube e de repente, ao fazer alguma busca, caiam nesses vídeos, não só nos meus, mas todos aqueles vídeos que falam do Senhor. Amém? Obrigado. Deus abençoe.